Libras, Cláudio Nascimento, os amigos, praticamente, os alunos e as alunos. Bom, como eu tenho pouco tempo e eu, coisa preparada até grande, eu vou ir direto para o assunto. É o seguinte, antes de falar especificamente do governo do Goulart, tem assim, duas frases que me inspiram. Na verdade, tem um artigo que eu escrevi, que eu cito de Fernando Veríssimo. Ele diz que se a gente quer certeza que quer espantar um leitor, a gente começa um artigo, um texto citando o Hegel, que é a maior garantia que o cara vai virar a página e não vai achar muito chato, não vai entender. E aqui no meu caso, eu vou citar duas frases do Hegel que vocês vão ver que não é mera figura de retórica, né? Mas elas são muito importantes para essa concepção que eu vejo no governo Goulart e que eu tenho escrito vários artigos, já orientei umas 3 teses e umas 3 dissertações de mestrado sobre esse período. Então, no poder de síntese, a primeira frase é aquela conhecida, né, que o Hegel diz que o real é aquilo que se impõe enquanto tal. Com essa frase ele quer mais ou menos dizer, isso é na filosofia do direito, que a história, mesmo tendo uma linha invisível, há coisas que acabam se impondo, que tem um processo histórico que acaba gerando consequências muitas vezes inevitáveis. E que, portanto, esse desfecho histórico, ele pode ser explicado. Isso casa com a outra frase, que é mais conhecida, mais popular, vamos dizer assim, que é aquela que o Hegel diz que o real é racional e o racional é real. Essa frase que já deu muita conversa, o que ele quer dizer com isso, mas não precisa ser radicalmente hegeliano para concordar com ela, que a história é uma manifestação do espírito, mas ela quer dizer que a coisa que mais os pós-modernos detestam, que o processo histórico tem lógica, que ele pode ser explicado, que ele tem uma racionalidade. E é isso que eu quero explorar no governo Goulart. Por quê? Porque o governo Goulart foi tido pela direita e pela esquerda durante muito tempo como um governo irracional, por argumentos diferentes. Então, a esquerda sempre acusou de populismo, de demagógico. A gente leu Thomas Skidmore, por exemplo, ele diz assim: o presidente era fraco, despreparado. O Simonsen diz assim: o problema era a ignorância do presidente, que era uma pessoa de poucas luzes. Então, a maneira de responsabilização pessoal do presidente, não entendia nada de economia, como se o presidente precisasse entender de economia. Então, há toda uma literatura, vamos dizer, que explora por esse lado. E na época foi dito muitas vezes também pela esquerda que aquele era o reformismo era um absurdo na América Latina, que aquelas reformas de base eram uma irracionalidade, porque era uma demagogia. Então, a palavra de ordem do populismo, que surge dentro do campo teórico marxista, ele é apropriado pela direita, e é apropriado dos próprios militares. No Brasil, que se derrubou, na linguagem do próprio Castelo Branco, não é o socialismo como no Chile, era o populismo, era o governo demagógico, que propunha determinadas medidas. Então, essa ideia da irracionalidade, da demagogia, do despreparo, fez a gente ir lá investigar se realmente batia isso no governo Goulart. Vou passar para o Heber, que é mais estudando aqui. Eu botei um pouco rápido, mas eu tirei no meu programa até. Notem que esse momento que leva ao golpe de 64 é o momento que o PIB está caindo e a inflação subindo. Isso aqui era um dos argumentos que era tido como a irracionalidade dessa política econômica do governo Goulart. Que era uma política econômica, como se diz hoje, anti-mercado, que, portanto, vai levar o país ao caos. Só que, na verdade, tanto a queda do PIB como o aumento da inflação não começa na política Goulart, começa no Juscelino. E que, portanto, ninguém disse que o Juscelino era tudo isso. O Juscelino tinha outro perfil político. Vamos lá, estou indo meio rápido. Aqui, uma síntese muito sintética da literatura sobre as causas da queda do governo Goulart. Eu posso explorar depois com vocês nas perguntas, mas eu não quero perder tempo aqui com essa discussão que é muito grande. Quem foi meu aluno sabe que eu demoro para cada uma dessas aqui quase 1 hora, ou até mais, no caso do endogenismo. Mas é que eu separo entre as causas estruturais e as causas
conjunturais. As causas estruturais do subconsumismo, que é a ideia da CEPAL, né? O endogenismo, que é a ideia da Conceição de João Manuel, as causas conjunturais, que é a causa política, né? Que é a crise do populismo, que é esse tipo de sistema do pós-46 que entra em crise em 64, e as conjunturais, que eram então as causas econômicas, que eram política econômica. Geralmente, essas causas conjunturais eram exploradas na literatura como essa ideia da política econômica irracional. Política econômica mal feita, ou a política econômica que o presidente, sendo fraco, não consegue implantar esse tipo de política econômica. Portanto, ele não visita esse populismo, entendeu? Eu venho trabalhando, todas elas eu acho que podem, em parte, ser aproveitadas como uma explicação, principalmente as estruturais. Mas eu me detive, já quando orientei o trabalho do Sérgio Monteiro, de pegar as causas conjunturais e análise da política econômica, para ver como elas como era a condução da política econômica e se realmente ela tinha uma irracionalidade, e em que ponto essa política econômica poderia está relacionada com a crise do governo Goulart. Eu estou aqui entendendo que política econômica, as ações que o Estado faz no campo econômico, não só as ações que o governo faz de políticas meio, política monetária, cambial, fiscal, como políticas institucionais, de orientações que o governo vai dar na economia. E a hipótese que eu venho mais trabalhando com uma crise institucional, que na verdade não fui eu que levantei a primeira vez, foi o Paulo Singer, que levanta uma ideia lá no texto clássico dele, publicado no DAEC, na época que foi preso também fechado, que era a crise do milagre. O Paulo Singer diz: o problema é que eu tenho uma crise institucional. As instituições que existiam antes de 64 não comportam mais para uma economia madura e industrial. Então ele faz um pouco essa relação. Então, como eu venho trabalhando é essa, Quer dizer, eu não faço separação entre economia e política, eu procuro buscar a interação da economia com as variáveis políticas, e isso se manifesta na política econômica, nas ações do Estado. Isso obriga a ver quem são as classes sociais, os grupos de sustentação, estão naquela proposta do Estado. E por isso eu botei aqui crise do Estado e legitimidade. A ideia de legitimidade, lá no Marcos Weber, é bastante utilizada aqui no meu trabalho, sendo a contestação ao governo Goulart era uma tentativa que ele deve ser derrubado. Ele não deve nem assumir, na verdade. Porque o Weber define a legitimidade em certo momento como isso: é quando atores relevantes do jogo político não reconhecem a autoridade naquele que tem. Então isso já é tido desde antes, o Juscelino tinha se tentado impedir a posse, e o governo Goulart, claramente, o Marcos Weber, inclusive, tem um rodapé, que ele diz assim: fatal para essa legitimidade é quando as Forças Armadas não reconhecem a autoridade. É óbvio, se as Forças Armadas não reconhecem a autoridade de quem está no Estado, isso é uma coisa gravíssima para contestar essa ordem estabelecida. Então, eu trabalho com essa crise do Estado e com essa relação política de legitimidade. Vamos lá. Aqui a questão do populismo, eu venho trabalhando já há bastante tempo com a ideia do populismo, que ela inicia na literatura com Ditela, por Germani e Laval, e que no Brasil foi consagrada pelo Defort, Fernando Henrique Cardoso, Sais e Ottaviani. Mas esse era o populismo político, são os pianos, que era a ideia do populismo político, de um líder carismático que manipula as massas de uma forma demagógica, em proveito próprio, etc., por cima dos partidos. Então, o Defort assim, a face política do nacional desenvolvimentismo. Isso existe até hoje. A ideia, por exemplo, que o populismo é a expressão do nacional desenvolvimentismo. E, portanto, aquele período que se caracteriza economicamente como nacional desenvolvimentista tem essa face do populismo. Só que vem até hoje esse tipo de linguagem, fazendo essa associação. Ela é muito comum dentro de uma visão liberal, essa associação. Agora, esse populismo que eu vou pegar, que é o populismo econômico, são de autores bem mais recentes. E ao contrário daqueles lá que tinham uma matriz marxista, esses aqui são neoclássicos.
como eu costumo dizer, com exceção do Bessa, que ninguém sabe exatamente o que é. Mas os outros são todos de matriz neoclássica. Pode ir lá, eu estou indo comendo. Então, a ideia, né, sempre que faço aqui, é que esse populismo é um distributivismo ingênuo. Eu acho que até já falei na FEA um dia sobre isso. Né? Mas tem tudo a ver com o governo Jango, né? Porque justamente a literatura tipifica, né, com exemplos de populismo econômico, inclusive, o Bresser cita assim, populismo na América Latina. Passa depois no volta aqui. Mas, ele diz assim, exemplo, Cárdenas no México, Perón na Argentina, Vargas no Brasil, Goulart no Brasil, Allende no Chile e Alan Garcia no Peru. Interessante que o Allende, ele diz assim, bom, o Allende é socialista, mas o governo dele era populista. A política econômica dele era populista. Tá? Para a volta atrás. Então, ele diz assim, o que caracteriza esses governos? Assim, é um distributivismo ingênuo. Né? Desenvolvimento e distribuição de renda são alcançados facilmente com aumento de gastos públicos e aumento de salários. O Dias Aretano fez o populismo fiscal, que é quando o governo começa a gastar e não tributa, porque ele é populista, e isso aí vai levar a um déficit público. Sachs, né, pega mais o populismo cambial. Que simplifica o Perón, e quem chama o Lula de populista usa muito isso, valoriza o câmbio, que valoriza o câmbio, torna tudo mais barato. Isso aqui dá um aumento de consumo, correto? E em seguida quebra o balanço de pagamento, porque o setor exportador sai prejudicado. O Dornius, o populismo salarial, que é óbvio, e é o salário que faz. Então, ele diz assim, o que caracteriza o populismo é isso, né? Os policymakers não admitem restrições orçamentárias, cambiais e fiscais no afã de fazer crescer. Eles ignoram a distribuição. Por isso que ignoram, né, as restrições. Portanto, é um distributivismo ingênuo do Bresser. Né? Ele acha que tudo pode ser alcançado por falta de vontade política. Esse é um exemplo do governo Goulart. Não, o presidente compra essa ideia, que era uma ideia ingênua, né, divulgada lá pela CEPOL, com Celso Furtado, e ele vai bancar esse tipo de posição. E isso aí vai ser a causa da inflação explodir e o crescimento cair. Tá? Eu tentando sintetizar esses modelos aí, de ciclo populista dos vários autores, né, eu notei o seguinte, que eles têm uma coisa que se repete, né, que é um hardcore desses modelos. Sempre, ele diz assim, o líder populista, ele avisa antes. Né? Ninguém é populismo sem querer e sem avisar. Ele, antes da eleição, ele já faz um diagnóstico. Que a economia tem baixo crescimento e concentração de renda por causas políticas. Se ele for eleito, ele vai mudar a situação. Então ele entra numa segunda fase e faz as políticas populistas. Quando ele faz essas políticas, seja cambiais, monetárias, fiscais, o PIB começa a crescer. E aí o governo sobe no Ibope, ele tem um momento de auge, tá? Cresce em popularidade. Só que, como eu falava para vocês, num segundo momento vem a conta. Depois desse carnaval aqui vem a ressaca. Então, se no populismo cambial dá crise no balanço de pagamentos. No populismo fiscal monetário é a inflação, ele tem inflação. E no populismo fiscal tem gastos maiores que impostos. O Bresser diz assim, sempre o fim desses governos é melancólico. Isso aí lembra, no caso dele, Vargas, que eu não vou tratar agora, mas eu tenho um outro artigo que se chama O Mito do Populismo Econômico de Vargas. Tá? Que, aliás, eu acho mais até consistente certas coisas que o Goulart. Ele diz assim, a última fase, né, é sempre desastrosa. Ele diz assim, a consequência desses governos é uma ortodoxia. Porque ele deixa o país tão esculhambado que o cara que vai assumir vai ser mais ortodoxo do que ele pegou. Ou seja, a mensagem é mais ou menos o seguinte, né? O governo se desviando da cartilha ortodoxa, ele vai mandar uma conta depois. Né? Ele vai ter que finalmente concordar que aquilo que ele propunha lá, ele vai ter que fazer mais tarde. Sim, por isso que ele é um governo irracional e inócuo, porque ele quer fazer uma coisa que é impossível, né? E depois vem a conta para ele que vai ter que se ajeitar. Tá? Quero aqui fazer um parênteses, né? Sempre esses meus trabalhos que eu faço, meus orientando não necessariamente. Eu dialogo com a economia não faço. Eu dialogo com o paradigma hegemônico, porque é ele que eu quero criticar.
Tá? Então, os modelos que eu estou trabalhando são esses aqui, esses modelos que eu vou testar, na verdade. Então, a minha pergunta é essa: será que o governo Jango bate com isso aqui? Será que o governo é tido como populista? Será que eu posso dizer realmente que o nacional desenvolvimentismo é populista e demagógico e que é irracional aquelas reformas de base? Eu estou dialogando com essa ideologia dominante, estou querendo discutir com ele, que acho mais produtivo. Vamos lá, isso aí já passou. Então, a minha conclusão é essa, o populismo econômico se revela na primeira fase. Sempre a primeira fase, que denuncia que o governo é populista porque ele quer fazer essa virada irracional para o crescimento. Então, a primeira fase revela o que o governo pensa e o que ele quer. Nos traz o germe de um desfecho perverso. Ele traz em si aquela... e aqui eu coloquei a intenção dos policymakers, que sempre que eu trabalho, não é porque o governo para de crescer o que tem intenção que eu vou chamar de populista. Eu tenho que ver por que tem aquele baixo crescimento. Ou seja, na pesquisa histórica, isso tem que ver não só a parte quantitativa, mas impõe que tu vai pesquisar relatórios, pronunciamentos, discursos, afirmações que permitam. Senão eu posso ter o que eu chamo de falso negativo. Falso negativo, quer dizer, eu pego um governo que não é populista e eu digo que é populista. Ou pode ter um falso positivo. O governo que teoricamente seria populista, eu digo que não é populista. Então eu teria que, para poder checar num teste, para ver se a coisa é. Aqui é interessante se ver, esse trabalho aqui, na verdade, eu peguei da tese do Cássio Moreira, que eu orientei, que ele faz, que essa divisão por ministros econômicos do Jango. Aqui, para vocês verem, esses dois primeiros aqui, Walter Moreira Salles e o Miguel Calmon, são na fase parlamentarista. Isso aqui é inflação. O Santiago Dantas, aqui há o plebiscito. O plebiscito faz a volta do parlamento, do presidencialismo. Aí ele convida o Santiago Dantas. Aqui é que o Celso Furtado vira ministro do Planejamento e o Santiago Dantas é da Fazenda. Se a gente pegar essa primeira fase do parlamentarismo, com Moreira Salles e Miguel Calmon, aqui cai o primeiro mito a respeito do populismo econômico. Vocês notem que quando ele assume, a inflação começa a cair. Ele é o contrário do ciclo populista. No ciclo populista, o governo tem que entrar. Ele anuncia que vai fazer isso. Pelo contrário, volta o Moreira Salles, quando ele entra, ele diz assim: olha, a inflação vai explodir. Nós vamos ter que fazer uma política de estabilização. Se não fizer essa política de estabilização, vai ser a coisa complicada. Então, a primeira coisa que é interessante é que os governos desenvolvimentistas nunca negaram que isso é um mito, política de estabilização. Isso é uma coisa inventada pela ortodoxia para dizer que os governos nacionais desenvolvimentistas são demagógicos, que são fora da casinha, que é despreparado, etc. Pelo contrário, ele entra e diz assim: isso vai ter que ser feito. E no primeiro momento, a inflação cai, que eu chamo de fase 1. Aqui começa uma enorme pressão social, e aqui nesse momento, o Jango chega e tem um discurso dele, que ele diz assim: olha, cara, eu não consigo fazer uma política econômica por um problema de legitimidade. Eu não tenho força suficiente para isso, só se voltar para o presidencialismo. Aqui começa um pouco a campanha articulada, portanto, creio que se podia estar desde o início articulado para voltar. Nesse momento aqui, o momento final que a inflação sobe é uma crise política. Não é nenhuma irracionalidade. É uma crise política porque está se armando, são 3, 4 meses antes do plebiscito e está num contexto de incerteza. Então está um acirramento político que está. Nesse momento ganha o parlamentarismo. Aí é convidado o Santiago. Nesse momento, aqui do Miguel Calmon, ele chama o Celso Furtado, que já era o mais brilhante latino-americano, estruturalista, como compete, e pede para fazer um plano. Aqui o Celso faz um plano trienal, para ser executado a partir daqui, caso ganhasse o presidencialismo. Aí nesse momento aqui, ganha o presidencialismo, várias razões, não só de apoio dos janguistas, mas todo, até o PN vota pelo presidencialismo, e ele retoma, ele acha, com essa vitória do presidencialismo, ele vai voltar a ter força suficiente.
Na verdade, esse ministério criado aqui é considerado um ministério brilhante. Aqui que entra o Darcy Ribeiro, na educação, aqui que vai entrar o Celso Furtado, Santiago Dantas, um ministério considerado de primeira linha nesse momento. Tá? Ele quer dar uma resposta para todos aqueles que é incompetente, o governo, é por isso toda essa história. Né? Então, nesse momento entra o Santiago Dantas, se vocês notam que nesse momento também a inflação cai. E o diagnóstico do plano trienal, elaborado pelo próprio Celso Furtado, é que nesse momento, né, a inflação deveria crescer, estava tendendo, a inflação ela vai chegar no final a 80%, e a inflação está 50%. Essa inflação alta corroía salários, então dava uma instabilidade social muito grande, não tinha indexação. Tá? Então, a negociação com os sindicatos, o governo acabava tendo que aumentar o salário para compensar essa perda. Cada vez que tinha que acontecer isso, era uma crise social. Você não pode esquecer, né, que o Jango já tinha dado problema com o aumento de salário, quando no governo Vargas, ele banca, como ministro do Trabalho, um aumento de 100% do salário mínimo, que é considerado supra-sumo da demagogia. Tá? Nesse momento que sai o manifesto dos coronéis pedindo a exoneração do ministro. Tá? Começa então uma crise militar entre o governo Vargas e o Jango acaba pedindo o Boné saindo do ministério em fevereiro de 54. Tá? E o ano de 54 vai ser todo marcado por essa crise. Então aqui ele retoma, né, um pouco esse tipo de posição. Né? E vocês notem que só no fim mesmo, né, quando já está o golpe articulado, com apoio do Ibarra nos últimos meses, que a inflação realmente saiu do controle. Né? Mas no primeiro momento é o contrário do ciclo populista. Porque vocês veem, o ciclo populista, lá daqueles modelos lá, eles dizem o quê? Que o cara aumenta e explode a inflação. Tá? Porque ele se nega a fazer esse tipo de coisa, esse tipo de política. Tá? A consequência dele sendo perversa, por causa desse tipo de coisa. E aqui não é o que acontece. Então aqui, né, para pegar essa ideia da irracionalidade dessa discussão que eu faço com a literatura, né, eu peguei aqui no plano trienal. Aqui é interessante, né, que o diagnóstico principal do plano trienal é, de um lado, aprofundar a substituição de importações, uma retomada do projeto do Vargas. É interessante, pessoal, porque nesse momento aqui a Conceição tinha inscrito o auge e declínio da substituição do Brasil, substituição de importações do Brasil, contexto clássico, e a Conceição entende que a substituição de importações tinha se esgotado, já tinha dado o que tinha que dar, né? Então, costumo dizer aos meus alunos, por isso que é auge e declínio, né? Que estava no fim desse processo. O Celso Furtado não concorda com isso com a Conceição, né? E com essa ideia separada. Ele disse, não, na minha avaliação, a substituição de importações do Brasil está incompleta. Olha que interessante. Ele disse, está incompleta e deve ser aprofundada. Então, na verdade, nós temos que retomar o projeto de Vargas, tá? Que era um projeto de completar os 3 departamentos na linguagem carnequiana. Tá? Ele assim, depois eu vou mostrar para vocês o que ele disse que falta. Ele disse assim, só que para retomar esse processo de substituição de importações, nós temos um problema, é que o Estado é o agente essencial. Não existe substituição de importações sem que o Estado esteja com o mínimo de saneamento. Por que pôde haver substituição de importações? Lá nos anos 30, 40, né? Porque o Estado está organizado para isso. Né? Por que não pôde ter, na minha opinião, nos anos 80, com o Estado quebrado, com menor medida interna e externa, consegue, né, ser um agente relevante no financiamento, né, e mediador, né, na economia dos conflitos sociais. Então ele diz assim, a primeira coisa que nós temos que fazer é recuperar o Estado. Tá? E essa recuperação do Estado vai passar, sim, por um combate à inflação. Com uma inflação de 100% ao ano, nós vamos quebrar mais o Estado. Então nós vamos ter que, no curto prazo, tentar compatibilizar essa política de acertar com, né, acenar no longo prazo com uma inflação cadente e para um Estado capaz, né, de aprofundar esse aqui no meu foco, a substituição de importações. Vocês notem, né, que esse projeto aí não tem nada de racional. Né? É um projeto extremamente lógico. O que ele vai dizer é que a ortodoxia geralmente ela se baseia na curva de Phillips do curto prazo, né? Que ela diz assim, não, ou a economia cresce ou combate a inflação.
Aqui, a ideia não é, como diz o Bresser, um distributivismo ingênuo que vai pegar simplesmente optar por uma distribuição de uma economia inflacionária né, sem fundamento. Ele diz assim, nós vamos tentar compatibilizar. Isso lá dentro do prédio do trabalho da CEPAL, o que marca essa heterodoxia teórica, né, não é ignorar a estabilização. É dizer que há uma possibilidade de compatibilizar e buscar essa compatibilização. Né? Se isso é possível ou não é outra conversa. Né? Mas essa é a proposição teórica, não é ignorar a importância dela. Isso que eu estou dizendo para vocês não é uma coisa tão tranquila. Né? Dentro da coisa, nem todo mundo concorda comigo de eu dizer isso tão categórico. Né? Porque há muitas pessoas que acham o seguinte: o governo desenvolvimentista tem que entrar, baixar a taxa de juros, aumentar os gastos, valorizar o câmbio, e a economia vai crescer e o resto se rala. Isso não é verdade. Então, por exemplo, Paulo me entrevistou assim: o governo Dilma é o exemplo de desenvolvimentismo porque é um governo que a economia está indo muito mal, que o mercado, etc. e tal. E, ao contrário do Lula, que fazia política de estabilização, ela manda baixar a taxa de juros. Ela disse que não mandou baixar a taxa de juros. Eu digo, bom, ela pode não ser desenvolvimentista por vários motivos, mas não por esse. Porque todos os governos desenvolvimentistas que eu conheço fizeram política de estabilização. Nunca acharam que devia de entrar, agora eu assumi, vai ter uma gastança generalizada, vamos lá, que a festa começou. Não acontece em nenhum deles. Nem no do Vargas, talvez o Perón seja o mais próximo. Talvez o Perón seja o mais próximo desse tipo de coisa. Mas nem o Cárdenas, eu orientei uma tese sobre o México, sobre a Colômbia, não se vê claramente essa proposta. Vamos lá. Então aqui, eu coloquei assim, para sintetizar assim, o plano final. Do lado vai ter essa interpretação, como a inflação é de demanda. Isso aqui gera, na época, numa crise própria de Zola, cheguei a dizer assim, não, o jogo você vendeu para a direita. Essa interpretação aqui é uma interpretação, a visão de inflação é uma visão comprometida com o imperialismo, com etc. e tal. E vai baixar o plano trienal. E porque, inclusive, ele estabelece metas naquele momento de crédito, para a expansão monetária. A ideia do Celso Furtado era mais ou menos o seguinte, como eu costumo dizer em aula, na linguagem. Eu sou desenvolvimentista, mas não sou tarado. Correto? Quer dizer, a inflação está chegando a 100%, existe alguma política que eu vou ter que fazer. A pior coisa seria quebrar totalmente, aí seria tal de irresponsabilidade. Então ele disse, nós vamos fazer esse tipo de política, mas ao mesmo tempo nós vamos caminhar um conjunto de reformas estruturais. A reforma política eleitoral, não vou contar cada uma delas aqui, que é cansativa e não daria tempo. As mais famosas, claro, é a reforma agrária, que foi o estopim do golpe, a tributária orçamentária, que é uma mudança, que é a questão do financiamento. Tem uma baixíssima carga tributária, uma evasão de impostos, então ele vai propor uma reforma tributária que vai ser de impostos progressivos e vai tentar aumentar enormemente a arrecadação do Estado para recuperar sua capacidade de gasto. A reforma política eleitoral, que basicamente é voto para os analfabetos, a extensão do sistema para soldados, marinheiros, etc. e tal. É bem complexa a reforma eleitoral, mas ela é no sentido democratizante. A reforma administrativa, que inclusive no setor público é a questão de concursos, de racionalidade e tal. A reforma bancária, ela é bastante importante, que é fazer uma coisa lá schumpeteriana, de juntar crédito. Os bancos privados no Brasil nunca deram crédito, só que sempre contra o sistema estatal de fomento. Então ele tem um pouco isso, e sob a liderança do setor estatal, que vai ser reforçado no Banco do Brasil, a Caixa. A educação, a reforma universitária, que é a Universidade de Brasília, por exemplo, a alfabetização em massa, que um pouco pega a ideia do governo do Brizola, no Rio Grande do Sul, que tinha criado inúmeras escolas, e era uma resposta àqueles que diziam que analfabeto não pode votar. Disse, então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos alfabetizar em massa pelo método de Paulo Freire. E os analfabetos vão começar a votar.
indo para esse lado. Então, de um lado, e a reforma universitária, que era no sentido de democratização da universidade, mas também a pesquisa nas universidades públicas, tá? Que elas reforçassem a pesquisa. Tá? A reforma aqui do capital estrangeiro, o estopim é a lei de remessa de lucros, né? O que ficou mais famoso desse tipo de reforma. Então, é interessante o plano, né? Porque ele faz, em certo momento, um tipo de um time. Ele diz o que tem que vir primeiro. Né? Ele estabelece uma hierarquia. E ele diz assim, a reforma agrária é uma questão de urgência, né? Devido à situação no campo. E a reforma política eleitoral deveria preceder todas, para forçar essa democratização do país e do sistema de representação. Tá? Então, aqui embaixo eu botei, né, a discussão de importações inconclusa, porque isso aqui levaria, quer dizer, como que eu vou fazer a substituição de importações? Aí o Estado vai ser recuperado no longo prazo, né, as fontes de financiamento do Estado, e isso aí vai permitir que se retome esse projeto de crescimento sustentável, de industrialização e substituição de importações. Aqui é o seguinte, volta atrás um pouquinho, fico te incomodando, mas isso faz parte. Aqui é o seguinte, o que eu uso muito aqui para dizer para vocês é o seguinte: normalmente é normal na literatura, é conhecido, tá? Quem passou por perto lá no curso de economia brasileira, que existe uma semelhança entre as propostas do plano trienal e é que o primeiro governo militar vai fazer no PAEC. Isso é comum na literatura. Ou seja, quando entra o Castelo Branco e o Roberto Campos, né, tem um conjunto de reformas institucionais, reforma tributária, reforma financeira, reforma administrativa, né, até reforma agrária com o Estatuto da Terra, o primeiro governo militar chegou a falar, dada a pressão no campo. Tá? Como o governo militar vai criar um Mobral. É interessante, né, se analisar esse tipo de coisa, porque muitos autores chegam a dizer o seguinte: vem cá, mas na verdade então esse PAEC aqui parece uma cópia do plano trienal. Isso aqui é comum se mostrar. Ou seja, parece que os caras de 64 pegaram o plano trienal e depuraram. Depuraram quer dizer o seguinte: tem que ter uma reforma do Estado, senão a coisa não vai funcionar. Não vamos esquecer que os milicos eram autoritários, os civis que compactuavam com eles, mas eles eram a favor da industrialização. Por exemplo, a Petrobras não foi privatizada, nem se pensou privatizar em coisa nenhuma. Esse projeto de substituição de importações continuou, apesar de ser vinculado com o capital estrangeiro. Então, na verdade, as reformas do governo Castelo Branco, né, que se consagrou com essa expressão de modernização conservadora, elas pegam, elas se inspiram nessas reformas, só que elas tiram um caráter democrático, mais esquerdista que eles tinham. Então, por exemplo, tem que fazer uma reforma tributária para o Estado se recuperar. Tá? Isso o governo lá vai fazer, só que com um imposto regressivo e não mais progressivo. Tem que fazer a alfabetização em massa, mas não é mais o método Paulo Freire. Correto? É o Mobral cantando o hino nacional no início da aula. Tem que haver uma reforma bancária, mas não é para democratizar o sistema e tal. Nós vamos fazer para concentrar o sistema, criar os grandes bancos brasileiros. Incentivado no governo militar a concentração bancária no Brasil, que praticamente cria o sistema financeiro brasileiro no sentido moderno da palavra e começa com a criação do Banco Central, que é a tal da modernização conservadora. Talvez a reforma agrária seja mais abandonada na prática. Mesmo que tenha assinado o Estatuto da Terra no primeiro momento. A reforma universitária, os governos militares vão fazer. Só que uma reforma universitária diferente daquela lá. Mas que a ideia que tinha que abolir as cátedras, etc. e tal, eles vão fazer. Só que não vai ter aquela democratização da universidade, etc. e tal. Aquela proposta toda. Então, em cada uma dessas reformas, ela é interessante se ver que ela é feita tanto a reforma administrativa, mas ela é feita de outro jeito. Ela se segura, se tira esse caráter democratizante, não sei qual é a palavra que eu vou dizer, mas ele acaba assim como. Aqui começa o companheiro
Hegel falar, né? O real é o que se impõe enquanto tal. Tá? Isso aqui me lembra muito, daí eu começar a dizer assim, onde é que está a irracionalidade? Tá? Isso aqui que eu estou dizendo para vocês do Paeg não é novidade. Isso aqui há mais de 10 anos se fala, etc. Entretanto, tá? O que aconteceu, por exemplo, essa tese do Cássio, e daí no metade da tese nós começamos a ver o seguinte. Acabei escrevendo um artigo que foi publicado na revista da SEB, que se chama Plano Trienal do segundo PND, um roteiro. Aí a gente começou a comparar os planos. Que interessante que aqui no governo Geisel, né, quando se acirra a crise do petróleo, etc. e tal, o que o governo Geisel vai dizer? O Plano Trienal escreveu assim lá: ajuste na estrutura da oferta, simultaneamente a manutenção do crescimento econômico olhado do financiamento interno. Olha aqui o que o Geisel diz: ajuste na estrutura da oferta, simultaneamente a manutenção do crescimento econômico olhado do financiamento externo. Esse difere fonte de financiamento. Mas ele... Por que, pessoal? Porque agora aqui o Brasil está numa crise, né, que todo mundo sabe, com o choque do petróleo, e vai mostrar toda a fragilidade daquele tipo de crescimento baseado no milagre. Então, o governo Geisel dá uma reorientação na economia, como se sabe no plano trienal, que ele vai fazer esse tipo de coisa. Prioridades. Né? Tanto o governo Geisel como os anos, a prioridade é a industrialização. Continuar o processo de distribuição de importações e bens de capital e insumos básicos. É o que propõe o plano trienal. Olha aqui o que diz o Geisel: continuar o processo de distribuição de importações em bens de capital e insumos básicos. Aquilo lá que era considerado um esquerdismo e um vaguismo, uma democracia populista, agora é que se impor. Por quê? Porque a crise do petróleo é extremamente frágil em bens de capital e em fonte de energia. Então tem que ter o polo petroquímico, siderurgia, usina nuclear, Itaipu, etc. Tá? Prioridade na industrialização: redução da participação das importações no setor de bens de capital e gerar excedente exportável. Isso aqui diz lá o self-exportável. Redução na participação das importações de bens de capital e gerar excedente exportável na área de unidades. Vamos lá. Foi rápido aqui. Tem outros, né? Recursos naturais: aumentar a produção de aço de 3 para 5, de 7 para 8. Autossuficiente no alumínio, triplicar a produção de alumínio. Aumentar zinco e não sei o que, zinco aqui. Investimento na Vale do Doce, que é o projeto Carajás de minério de ferro. Hidrelétrica, o Jango, lá o governo do Celso Furtado diz isso no plano. Cara, o Brasil é fraquíssimo em energia elétrica. Para um projeto de desenvolvimento, vai ter que ser construído uma hidrelétrica em 7 quebras. O governo Geisel assim, vai ter que ter em Itaipu. Tá? Isso 10 anos antes, né? Vamos dizer, 10 anos antes, o Celso Furtado já dizia que tinha que ter esses investimentos. Tá? Energia nuclear. Tá? Que os ecologistas não podem, na época lá, o cara dizia agora, energia nuclear, o Geisel retoma a ideia de energia nuclear, inclusive caracterizada pelo Estado, que é a Nucleabras. Vamos lá. Petróleo. Né? Petróleo, a gente sabe que está no centro do segundo PND. O plano trienal e a mensagem, essa mensagem ao Congresso Nacional de 64, ela é um livro raro, que foi retirado de circulação quando houve o golpe de 64. Ele recém tinha sido tirado, não se conseguia achar. A gente conseguiu achar num sebo, tá? A cópia dessa mensagem nas bibliotecas, nem aqui da FEEP, nem na Assembleia Legislativa, nem onde que foi confiscado. Tá? Que é onde ele propunha todas essas coisas que era considerado altamente esquerdista, né? Aumentar a produção de petróleo, prospecção, transporte, tá? Que vem as derrotas, incentivos. Notem que a mesma coisa, o BNDE é o centro, lá naquela época era a SUMOP, né? E também criação de reserva de mercado, claro, e o Geisel continua, inclusive, na informática. Vamos lá? Descentralização espacial dos investimentos. Ou seja, aqui já tinha uma crítica que os investimentos eram concentrados em Rio e São Paulo. Isso aqui tinha levado o governo do Rio Grande do Sul a criar o BRDE, né, para tentar descentralizar os investimentos. Então o Celso Furtado compra essa ideia da descentralização dos investimentos, que a gente sabe que vai ser uma das marcas do segundo PND, os polos petroquímicos, na Bahia, no Rio Grande do Sul, Carajás, Maranhão, Paraná, siderurgia,
né, que é a construção da siderurgia em Itaqui, lá também vai ter o plano siderúrgico. A questão da soda de Alagoas e a química e petroquímica. O governo Goulart propõe criar polos petroquímicos. Essa ideia é retomada no governo Gado de criação de polos petroquímicos. Próximo. A petroquímica, usando o Salso Deputado propõe que se crie polos na Bahia e no Rio Grande do Sul. Exatamente isso aqui que estou dando. Sempre interessante, né? Dizendo que tudo aquilo é uma demagogia para o visto irracional. Financiamento. Sabe quando eu fiz isso aqui, eu fiquei até irritado. Financiamento, as empresas estatais, etc. Então aqui vai ter todos esses agentes. Né? A diferença que tem é o capital estrangeiro, é favorável. Feito assim, favorável desde que direcionado para setores não considerados estratégicos. Ele limita o investimento estrangeiro. Ele tira fora a distribuição de renda do plano trienal, impostos diretos, etc. E tal. Agora, aquele grupo de investimentos e a liderança do Estado, ele é feito naquele momento. Então, isso mostra, né, que o segundo PND, ele recupera uma coisa que já existia como proposta de longo prazo do país. Só que pressionado daí pela crise do petróleo, aquilo que o Cássio decanta no livro dele lá, a marcha forçada. Então aquilo não foi tirado da cabeça do Geisel, né? E nenhum Cássio explora isso no livro. Isso aqui já estava na mensagem no Congresso Nacional e no plano trienal. Aquilo de bom que eles não teve nessa linguagem, ele já vinha antes se manifestando. Então, para terminar, que ele já me disse, né? Então, o poder é assim, por mais diferente que fossem as condições históricas em que Goulart e Geisel assumiram, nada impediu a semelhança de diagnóstico de propostas econômicas. As semelhanças são marcantes, toda coisa não apaga as diferenças. Quais são as diferenças, né? As diferenças principais é que no governo Goulart há uma ideia de, junto com isso, ter uma distribuição de renda e um limite ao capital estrangeiro. Eu acho que essas são as grandes diferenças. Né? Isso aí deve ser mais direcionado por capitais estatais e por capital nacional e com lei de remessa de lucro e que não vai ser via mecanismo de mercado, vamos dizer, que vai ser feito. Em ambos os casos, uma decisão política. Então, eu botei aqui. A conclusão é essa interação entre economia, política e instituições. Essa minha análise leva em consideração, né, essa minha proposição teórica. Não há populismo econômico, ou seja, em nenhum momento a política econômica bate com o que os caras chamam de populismo, e as propostas são historicamente encaminhadas e realizadas. Tá? Eu botei esse novo desenvolvimentismo lá para soltar a conversa, mas depois de publicar eu falo. Então, terminando a fase lá do companheiro Hegel, né, ele diz assim: os fatos constitutivos dessa história não são aventuras, do mesmo modo que a história do mundo não é uma história romanesca, não é uma coleção de fatos contingentes, de viagens de cavaleiros e grandes que batem ao acaso. Há um nexo essencial no movimento do espírito pensante, onde domina a razão. Só que eu uso muito na escola, no texto, para mostrar que não é uma irracionalidade, né? E que aquele desenvolvimentismo não era uma coisa absurda, como aqueles que derrubaram o governo Goulart costumavam defender para se legitimar. E esse domingo passado, eu relendo Machado de Assis, que eu releio o seguinte, que eu considero o autor brasileiro, né? Uma pena que ele escreve uma língua exótica, porque eu acho ele tão grande como Dostoiévski, Tolstói, Proust e tal. Mas só não Shakespeare, porque daí é fora de mim. Né? E o que o companheiro Machado de Assis diz? Eu peguei essa frase: os fatos e os tempos ligam-se por fins invisíveis. Que é mais ou menos a ideia do Hegel. Há uma coisa invisível que permeia a história. E o que cabe ao cientista social? É descobrir esse nexo invisível que faz os tempos se ligarem. Não é que o Machado de Assis seja hegeliano, é bem inteligente. Então ele captou, né, na sua sensibilidade esse tipo de lógica aí na Relíquias da Casa Pé. Então é isso, pessoal. Consegui marcar o tempo.